Vamos continuar atendendo aqui. Poliana Espínola, ela escreve: Padre, tenho 30 anos e acabo de perder meu pai. Ele tinha apenas 50 anos de idade. Tenho mais 2 irmãos e minha mãe está desolada. É comum numa situação dessa perdermos a vontade de viver? Nada mais parece ter valor nessa vida. E parece que nosso coração se tornou tão pequeno para caber uma tristeza tão grande. É normal, Padre, ficarmos com remorso enorme de coisas que devíamos ter feito e não fizemos? Não sai da minha cabeça um dia que ele me chamou para tomar o café da manhã e eu com muito sono e preguiça não fui. Que arrependimento, Padre. Que vontade de voltar no tempo. Como cicatrizar essas feridas que parecem nunca ter cicatrização? Aguardo uma luz do Senhor, algo que possa confortar o meu coração. Poliana, você tem toda a razão e você usa uma expressão interessante, né? Como é que eu posso guardar dentro do meu pobre e pequeno coração uma tristeza tão grande? O sofrimento nasce justamente dessa incompatibilidade, né? Essa diferença de grandeza, né? O meu coração é pequeno e o acontecimento é grande demais dentro de mim. Essa discrepância, é esse absurdo que não cabe dentro do meu coração. É muito interessante isso, minha filha. E nós experimentamos o tempo todo esse limite. E vou lhe falar uma coisa, Poliana, não é só no sofrimento, não. Às vezes o nosso coração é pequeno demais para caber tanta alegria também. É como se a gente não tivesse condições de absorver afetivamente aquilo que está nos ocorrendo. Quantas vezes nós temos aquela sensação, você que nos assiste, quantas vezes você teve essa sensação? O acontecimento foi tão grande que não coube dentro de você. Há um exemplo bonito, sabe, Poliana, de um menino que sempre teve vontade de ver o mar, e o pai o levou para ver o mar pela primeira vez. E até chegar ao mar, eles passaram por uns caminhos. E ele foi vendo algumas lagoas ao longo desse processo, e de vez em quando ele parava e perguntava: pai, isso ali que é o mar? E o pai dizia: não, meu filho, é muito maior que isso. E aí finalmente, quando eles chegaram numa pequena rampa, o menino, quando contemplou aquela imensidão, segurou na mão do pai e, chorando, muito emocionado, olhou para o pai e disse assim: pai, me ajuda a ver. É muito interessante isso. O acontecimento é tão grande para aquele menino que ele precisa de alguém que o ajude a ver. Este momento de perder o seu pai, e eu tenho certeza que foi uma morte muito inesperada, porque ele morreu com 58 anos de idade. Você não teve tempo de administrar, talvez não tenha tido um tempo de doença em que você pôde se despedir aos poucos do seu pai. Essa morte repentina, ela é muito doída, porque de repente você recebe a notícia: alguém que faz parte de você, ele foi retirado. E você fica como aquela criança diante do monte, enxergando uma coisa que é grandiosa demais, e o que você precisa é isso que você está fazendo agora, segurar na mão de alguém e falar: olha, me ajude a ver esse momento, porque sozinho eu não posso enxergar isso. É uma consciência que eu tenho, sabe, Poliana? A vida, quando ela é grande demais, ou quando ela é alegre demais, ou sofrida demais, nós não damos conta de ver sozinhos. Nós precisamos de alguém que segure a nossa mão. E este processo de perder é um processo de ruptura que nos coloca num processo de luto. Freud já dizia isso de maneira muito interessante, né? Que toda vez que nós passamos pela vida o processo de perda, e Freud não falava apenas da perda física, ele falava de todo o processo de perda. Você perdeu um pai que estava dentro de você, então você teve a materialidade, cessou, você não tem mais aquele corpo ao seu lado, você não tem mais o carinho do seu pai, o toque, o contato, o seu pai não chega mais para almoçar, o seu pai não sai mais para trabalhar. Você teve essa ruptura material. Aí você também tem aquela ruptura espiritual, psíquica. Você não tem mais aquela presença de um pai que lhe dava segurança, né? Que não era só a materialidade dele. É um todo, é um contexto. Mas é aí que está interessante. Essa presença espiritual a morte não pode nos retirar. Mas é no processo do luto que a gente vai aprendendo a administrar essa presença que fica. Que é o amor que nós amamos. E aí, no momento que nós estamos organizando o luto, é natural que você também se recorde do que não foi bom. Porque por mais que a gente ame uma pessoa, gente,
nós nunca vamos ter somente boas lembranças. Sempre fica um arrependimento, um acontecimento ruim, alguma coisa que não foi interessante, alguma coisa que a gente deslizou, como você se recorda, né, de uma coisa normal na vida da gente. Você não levantou naquele dia para tomar café com seu pai, mas você não sabia que ele iria morrer em breve. Nós não temos essa consciência. E por mais que a gente queira ter essa consciência de que nós não sabemos quanto tempo a gente tem o outro na nossa vida, nem sempre nós conseguimos qualificar o nosso momento para que aquilo se transforme numa lembrança boa no futuro. Então o que a gente pode fazer? Organizar esse luto significa também você se perdoar por aquilo que você não conseguiu fazer. Depois que a pessoa morre, minha gente, nós precisamos colocar a nossa vida numa nova ordem. A gente reorganiza o espaço físico, mas a gente também reorganiza o nosso espaço interior. E o bonito jeito que a gente tem de reorganizar esse espaço interior é a gente ter a consciência que por causa da comunhão dos santos, nós não perdemos totalmente a outra pessoa. Mas ela continua fazendo parte da nossa vida por causa do amor que nós amamos. E nós acreditamos na esperança da vida futura, de que um dia nós todos vamos nos reencontrar. E tudo isso alivia o nosso coração. Saber que essa pessoa está na glória de Deus, saber que essa pessoa agora está nos braços do Pai, não é? Ah, mas o meu pai não foi uma pessoa boa. Não, vamos confiar na graça divina, vamos confiar na misericórdia de Deus, que tudo sabe sobre nós. Nenhum julgamento humano cabe nesse caso. Deixamos para que Deus faça. Eu não vou ficar fazendo julgamentos humanos, porque eu sei que eu posso ser injusto. Posso até ter uma opinião pessoal, mas não vou ficar dizendo ela para todo mundo, porque o julgamento cabe a Deus. Então, minha filha, aproveite essa oportunidade de organizar este luto de um jeito certo. Que o acontecimento não cabe dentro de você, eu sei. Já passei por isso, passo de vez em quando vivo situações que são grandes demais para caberem dentro do meu coração, e o que eu sempre peço a Deus é isso: sabedoria de administrar aquele momento, para que Ele não venha me fazer esquecer do valor da minha vida, daquilo que ainda restou. E aí você vai colocando aos poucos as coisas em ordem. É o momento da fraternidade entre a família, né? Vocês estão sofrendo a mesma dor. Então não se privem de viver essa comunhão. Chorem na hora que tem que chorar. O morto merece a lágrima da gente. Mas nós precisamos encaminhar as nossas lágrimas para um processo de cura. Porque senão nós vamos ficar amargurados, nós vamos ficar infelizes porque o outro foi embora, e a gente não vai absorver o bom daquele acontecimento. Claro que a gente no primeiro momento fala: o que pode ter de bom, padre, na morte do meu pai? No primeiro momento pode não ter nada mesmo. Mas se você olha com sabedoria e com um pouco mais de demora para o acontecimento, você vai ver que aquela perda sinaliza para muitas coisas que ficaram. Para o amor que vocês podem ter um com o outro. Então você lembra que não amou de repente o seu pai como você poderia ter amado, mas você ainda tem a sua mãe. Você pode amar a sua mãe ainda de um jeito certo. Vai corrigir com ela aquilo que você errou com o pai. Você tem os seus irmãos. Vai corrigir com eles aquilo que você errou com o pai. Esse é um bonito jeito que a gente tem de organizar o luto de maneira cristã e responsável. E que Deus abençoe todos vocês, Poliana. Receba a oração de todas as pessoas que acompanham o programa Direção Espiritual e conte sempre conosco.